Será que é mesmo necessário frequentar uma igreja para ter um relacionamento com Deus? E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para você que a igreja não tem nada a ver com religião. Religião nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas pelo homem na tentativa de ter um relacionamento com Deus. No caso da igreja, é outra coisa, completamente diferente. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Vamos nessa? Só que antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e também compartilhar para que venhamos alcançar mais vidas. Bora lá! A primeira coisa que eu quero falar é que o principal sentido da palavra igreja refere-se ao sentido espiritual, composta por todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, independente de onde elas estejam fisicamente, elas estão em Cristo, elas estão salvas e faz parte da igreja. A Bíblia também ensina que a igreja é como uma construção, onde nós somos as pedras e Jesus é ao mesmo tempo construtor, alicerce e a pedra angular. Ou seja, toda a base da igreja não está no pastor, seja ele quem for. Muito pelo contrário, toda a base da igreja está em Cristo. A Bíblia diz ainda que a igreja é o corpo de Cristo e nós, individualmente, somos membros desse corpo. Mas a pergunta é, se eu já faço parte da igreja num sentido espiritual, o corpo de Cristo, ainda assim é preciso frequentar uma igreja local? A primeira coisa que a gente precisa entender é que assim como uma pedra sozinha não forma uma construção, um membro sozinho não forma um corpo. Assim também não é possível ter um relacionamento com Deus permanecendo sozinho, uma vez que nós passamos a fazer parte da família de Deus e com isso é necessário que venhamos a viver em comunhão com os nossos irmãos. Por isso que quando falamos de igreja local, nós não estamos falando de uma instituição religiosa. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos. Afinal, a existência de uma igreja espiritual invisível tem como consequência uma igreja visível, que é a comunhão entre esses irmãos. E essa comunhão dá origem a uma comunidade, e essa comunidade é conhecida como igreja local, ou seja, o local onde os cristãos se reúnem. A grande maioria das cartas escritas por Paulo no Novo Testamento foram direcionadas às igrejas locais da época. Quero que você preste muita atenção ao que eu vou falar agora. Fazer parte de uma igreja local não traz a salvação, mas é uma consequência dela. É a mesma relação entre a graça de Deus e as boas obras. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, não pelas obras, mas praticar as boas obras é uma evidência da nossa fé e da nossa salvação. Assim, como a fé sem obra é morta, também não existe vida em Cristo sem reunir como igreja.